Venite Espíritus, vinde Espírito. Esta é a grande invocação que os cristãos desde Pentecostes realizam. Chamar, clamar pelo Espírito Santo em nossas vidas e sobre o mundo. Assim, quem vai receber o sacramento da crisma deve ter no coração esse desejo de dizer sempre: vinde, Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo. Vinde habitar o meu coração, o coração da minha família, da igreja, o coração deste mundo tão opaco, tão cinzento, tão desafiador. Assim, meus amados irmãos, nós nos colocamos nesta noite, dentro desta novena de Santa Rosa de Lima, padroeira de Cabeceiras, e hoje, dentro da sua novena, lembrando São Pio X. Nosso Senhor Jesus Cristo nos coroa o coração nesta noite com este evangelho extraordinário. Uma palavra firme que Jesus dirige aos fariseus, aos homens da lei, os mestres. Uma palavra muito dura, porque estes homens eram os opositores de Jesus, que faziam tudo para contradizer a Cristo, para colocar por terra a palavra de Jesus, fazendo perguntas indiscretas, tumultuando as catequeses de nosso Senhor. E a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo a eles é uma palavra muito dura. É como uma espada que flecha a alma. Jesus olhar para eles e dizer para o povo: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Aqueles que quiseram contradizer a nosso Senhor não prosseguiram na sua empreitada, porque eles eram a própria contradição. A contradição interna da pessoa está na palavra que diz e nas obras que realiza. O que eu falo deve corresponder ao que eu vivo. Quantas vezes escutamos dos filhos: ah, meu pai fala bonito, prega no encontro de casais, na pastoral do batismo, mas ele não vive nada daquilo que prega. Eu já ouvi isso. E fui pesquisar e realmente havia uma contradição na vida daquele pai. O certo, meus irmãos, é que nós devemos vigiar o nosso coração contra o orgulho. O fariseu, o mestre da lei, são pessoas orgulhosas, coração encebado de orgulho, de mentiras, homens contraditórios, que ensinam, que falam bonito, mas a vida
não condiz. Assim é a vida do orgulhoso, do mentiroso, do falso. Como é triste você lidar com quem é falso. Com as pessoas que uma coisa é na sua presença e outra na sua ausência. Eu trabalhei numa paróquia e na praça da igreja havia um bar. Não vou dizer o nome, que tem gente daquela cidade assistindo a missa. Mas é um nome muito engraçado. Aquele bar congregava homens. Você nunca viu uma mulher ali. E aqueles homens bebiam e falavam da vida de duas pessoas, de Deus e de todo mundo. Quantas vezes eu passava à frente daquele bar, quando eu ia aproximando eu sentia um certo silêncio. Os copos ficavam em cima da mesa. E quando eu passava eu sentia as risadas e os deboches. O que eu passei a fazer? Entrava no bar e dizia: todos baixem os copos, fechem as bocas e abram os ouvidos. E eu falava de Deus para aqueles homens. E falava para eles da importância da família. Algumas vezes alguns choraram. E sempre quando eu saía, eu dizia a eles: agora eu saio para que vocês possam falar mal de mim. Que isso, padre? Nós não vamos falar. Eu fiz isso umas 4 ou 5 vezes. Depois não fiz mais porque o dono do bar, de certa forma, tinha um bom relacionamento comigo. E ele disse: se o senhor não parar de ir no meu bar, eu vou perder meus clientes. Porque a gente pregava a sobriedade. Quantas vezes a gente pega as pessoas a falar mal da gente? Eu acho que muitos de vocês já teve essa experiência. Eu já tive com os padres, mas não importa não. Eu sempre falo para os padres que eles podem falar mal de mim tranquilamente. Não tem nenhum problema. Mas muitas vezes você, sem querer, entra no lugar, os padres estão falando do bispo. Aí aquele silêncio, eu falo: pode continuar, porque eu estou a sair. Porque no dia da minha ordenação de padre, meu pai um dia me disse uma coisa: meu filho, eu não sei se eu estou alegre ou triste de você ser padre. Porque o povo fala muito mal dos padres. E eu disse: papai, e aqui na região o senhor é o que mais fala. Será que o senhor vai falar mal de mim? Ficou calado. Eu guardei aquilo. No dia da minha ordenação de padre, quando a gente deita no chão para escutar a ladainha de todos os santos, naquele dia eu disse a Deus: todos que falarem de mim já estão perdoados. Por isso que eu não me importo de quem fala mal de mim. Mas não tenho nenhuma preocupação com isso. Porque eu aprendi com o grande mestre Santo Agostinho, já falei isso aqui uma vez, que se falam mal de nós, e os fariseus faziam isso com Jesus, aliás, falava na presença dele. Vocês imaginam nas costas como os fariseus destruíam a imagem de Cristo. E Santo Agostinho ensina: se falam mal de você, não te diminui em nada.
Se falam bem, não aumenta as suas virtudes. Por isso nós cristãos devemos ter a atitude de Jesus, de não levar em conta as ofensas, porque os pagãos, os miseráveis deste mundo, eles não suportam quem fala mal deles. Como agora no Brasil, se alguém fala mal de certas autoridades, vai preso, sem processo, sem nenhuma inquérito. A gente precisa aprender isso. E quem tem autoridade, quem exerce autoridade, tem que saber que é assim. Mas os cristãos devem aprender a não ser como os fariseus, homens da língua solta, medonhos, a falar da vida dos outros, a criticar o outro, a desmerecer o outro. Triste realidade. Geralmente quem fala mal da vida dos outros é orgulhoso. É aquela pessoa que vai atrás das fofocas para tirar as coisas à prova. É aquela pessoa que arma barracos porque alguém falou mal dela. Mas ela vive a falar. A boca descosturada. Vomita fogo. Fala de duas pessoas, de Deus e de todo mundo. Mas não aceita que as pessoas falam dela. É o orgulho. O que está atrás de todas essas misérias humanas chama-se orgulho, pecado dos anjos. É o pecado de Lucifer. O orgulho. O orgulho leva a pessoa a se exaltar. Que tristeza. Ninguém deve se exaltar, porque vai ser rebaixado. Eu lembro uma vez, numa cidade pequena, havia um homem bruto, que entrava a cavalo dentro dos bares, que obrigava as pessoas a beber pinga com ele. Sobretudo se tivesse uma pessoa que não era pinguça. Era um homem criminoso, que já havia matado muitas pessoas, era amigo das autoridades, ninguém punha a mão nele. Um homem poderoso, que andava armado, que humilhava as pessoas. E meu avô uma vez disse: meu filho, era menino, 7, 8 anos. Porque a gente viu uma cena muito triste dele, batendo numa pessoa com chicote, uma pessoa humilde. E eu fui falar para o meu avô, que dava catequese para a gente. E meu avô disse: olha, meu filho, você é novo, você vai ficar sabendo como será o fim dele. E o vovô lembrou aquela palavra que Jesus disse para Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mudou para a região um homem muito simples, muito pobre, foi morar num ranchinho e trabalhar na roça para as pessoas a troco de 1 litro de banha, a troco de um pouco de arroz, de feijão, pobrezinho, com a sua mulher, com suas pobres crianças. Minha mãe ajudava essa família. E era um homem direito, devoto de Nossa Senhora. Ia à igreja, às vezes descalço. Naquele tempo o povo andava descalço. E ele foi ao bar, que era uma venda, para comprar as coisas
pobres para sua casa. E lá estava o homem famoso, que o obrigou a beber 2 doses de pinga. Eu não bebo, mas comigo você bebe. Ou você bebe, ou você morre. E ele bebeu e saiu. Ficou tão angustiado, o diabo tentou tanto aquele homem. Ele foi em casa, ele tinha um punhalzinho deste tamaninho. Aquele punhal antigo, fininho, língua de meleta, de tamanduá. E ele se sentiu tão desonrado, ele veio, e o homem chique estava lá, emborcado no balcão, bebendo, e se gloriando, e com 38 na cintura. Ele veio, enfiou o punhal bem nesse lugar do pescoço. E ali mesmo o homem rico e bruto morreu. E eu lembrei do meu avô. Quem se exalta será humilhado. Quem se acha melhor do que os outros, vai chegar o momento que terá que descer do puleiro. Agora, quem se humilha, será exaltado. Aquele homem pobre, tão sofrido, ele não deu conta de ter humildade. Praticou aquele crime e depois sofreu na cadeia. Como morrem os cristãos no Afeganistão? Por aqueles talibãs. Morre na humildade. Todo aquele ritual satânico, diabólico, que eles fazem em nome de Alá, em nome de Deus. Coloca a pessoa ajoelhada, encurvada, com as mãos para trás. Fila. E mata. Quando não é com a degola, é com um tiro na cabeça. E os cristãos morrem na humildade. Como morria nas arenas do Circo Máximo de Roma, no Coliseu, na humildade. Nós somos chamados a viver a humildade. E hoje nós fazemos memória de São Pio X, um Papa que governou a igreja até o ano de 1914. Um homem profundamente humilde, cujo lema dele era restaurar tudo em Cristo. O Papa da Eucaristia. Até aquela época as crianças não comungavam. Então o Papa São Pio X liberou a comunhão para as crianças. Que coisa bonita, que gesto extraordinário. Quantas vezes na paróquia como padre, que a gente fazia aquelas primeiras comunhões bonitas, as crianças muito bem vestidas para receber Jesus pela primeira vez. Você confessava as crianças e muitas delas choravam na sua confissão e choravam também quando recebia a Sagrada Comunhão. A Eucaristia é o centro da vida da igreja. Na Eucaristia, Cristo se nos dá. No pão e no vinho consagrados, no seu corpo e no seu sangue, transubstanciados. No altar de Deus, Cristo se faz presente no pão e no vinho pobres, para alimentar a nossa humildade. A Eucaristia é o sinal da humildade de Deus, que vem pelas mãos pobres de nós homens sacerdotes, que invocamos sobre o altar o Espírito Santo, a epíclese,
a oração sobre as oblatas do pão e do vinho, e Cristo se faz presente no altar pela consagração. E nós o comungamos. E nós o adoramos fora da missa, na capela do Santíssimo, no sacrário, onde nosso Senhor, escondido na pobreza de uma hóstia, espera pelas almas que venham visitá-lo. Meus irmãos, nós somos católicos. O católico deve ter a humildade de Cristo no coração. Humildade. Humildade e humildade. Sem a humildade nós não imitamos Cristo. Mas se cultivamos o orgulho, imitamos o demônio. Porque Satanás é o orgulho encarnado, é o pai do orgulho. E Cristo é a humildade. Basta olharmos para a cruz. Deus que vem do céu se encarnar na nossa realidade pobre e miserável, para ser um conosco, como no primeiro capítulo de João, aquela linda passagem que diz: Ele armou entre nós a sua tenda. E a grande tenda de Cristo é o seu corpo, que Ele oferece em sacrifício no lugar dos animais que eram sacrificados para salvar a nossa vida. Todos nós recebemos a força salvífica de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que a humildade de Cristo aceita no nosso coração, quebra o orgulho e afasta a inveja. A inveja é obra do demônio. Ele é a serpente invejosa. Que invejou Adão e Eva na santidade do paraíso. E ele pensa consigo mesmo: irei me apresentar como uma serpente para roubar-lhes a alegria. Porque o diabo não tem alegria. Satanás não tem nada de bom. E o diabo se incomoda com a obra de Cristo. Por isso que o Papa Pio X, quando fala, é preciso restaurar tudo em Cristo, é exatamente isso. Somente Cristo pode restaurar o coração humano. A psicologia ajuda, os remédios, os medicamentos ajudam, mas é Cristo que restaura. E restaura através de uma boa confissão. O que é mais difícil na igreja, senão a confissão? Vocês crismandos, muitos passaram mal para poder confessar. Muitos vieram à igreja e voltaram sem coragem, depois tiveram que voltar de novo. Confissão é a realidade mais difícil na igreja. Por quê, gente? Por que é tão difícil confessar? Por que é tão difícil você chegar a um sacerdote, seja ele novo, velho, doente, preto ou branco, e dizer: Padre, me dá a sua bênção, porque eu pequei. Tem tanto tempo que eu não me confesso, que os meus pecados são estes. Por que, meus irmãos, que nós temos essa dificuldade de confessar? Por que essa peleja nossa para termos coragem de ir ao confessionário? É simples, porque nós nascemos no orgulho, nós nascemos com a marca do pecado original de Adão e Eva. O batismo perdoou o nosso pecado original, mas o batismo não tirou de nós a concupiscência, a inclinação para aquilo que não é de Deus. Então nós somos orgulhosos, porque confessar é você acusar você é seu promotor de justiça, você te acusa diante de Deus, e o sacerdote é o juiz, é o médico.
que julga e que dá o remédio, que é a absolvição. Você quer ser santo, quer entrar no céu? Confesse os seus pecados. Muitos de vocês aqui não se confessam há muitos e muitos anos. Estão juntos, não são casados, porque acham que isso é bobagem. Não vêm à missa todos os domingos, porque acham que isso é bobagem. Cuidado, porque lá no fim, naquela hora em que sua alma que Deus criou dentro da sua mãe for deixar o corpo, você vai ter o seu julgamento particular. Saiu do corpo, a alma para diante do mistério de Deus para o seu julgamento pessoal. A alma vai sentir o silêncio doloroso de Deus e a vergonha de poder olhar diante de Deus. Eu não fui à missa todos os domingos como católico, eu não me confessava, eu não quis casar na igreja, eu coloquei um DIU dentro do meu útero, abortando todo mês, eu tomei anticoncepcionais, eu fiz laqueadura, eu fiz vasectomia, eu impedi o nascimento dos meus filhos. Eu vivi o pecado como se fosse uma norma de bondade na minha vida. É o orgulho. Manipular embriões fora do útero. A gente não consegue. Aí você compra o esperma não sei de quem, o óvulo não sei de quem, faz fecundação no laboratório. A criança é concebida dentro de um proveta, depois coloca no útero, fica outros embriões para trás que larga lá nos depósitos das clínicas e acha que tudo isso é bom. Por quê, meus irmãos? O orgulhoso quer agradar a si. Nós hoje somos um povo que quer agradar a si mesmo. Nós queremos um catolicismo ao nosso modo. Mais do que isso, nós queremos um Deus ao nosso modo. Por isso o paganismo. Gente que adora a natureza, gente que adora os astros, gente que adora os rios, gente que adora o vento, as montanhas, as pedras, os ETs, as naves espaciais imaginárias, que adora a lua, que adora as estrelas. É mais fácil. A nossa salvação depende do nosso caminho com Cristo. E o caminho com Jesus é um caminho que nós precisamos do arrependimento e da confissão. Que precisamos do altar, da Eucaristia como alimento. E do Espírito Santo como consolo, como força do Pai e do Filho derramada em nossos corações. O que adianta eu ser um folião do divino, mas vivo nos vícios? O que adianta caminhar atrás da folia? Toda aquela penitência, o sacrifício, mas é um mau esposo, é uma má esposa, trai a mulher, trai o marido, vive nas drogas, vive no adultério, vive no pecado da pornografia. Que adianta? O Espírito Santo só pode descer aos nossos corações se a gente aceita fazer uma limpeza, uma faxina interior, uma faxina espiritual, para que Deus, habitando em mim, me faça uma pessoa humilde, corajosa e de fé. A crisma, meus filhos, é o sacramento da maioridade, da maturidade do católico.
Hoje vocês receberão a confirmação da graça do batismo, para viver segundo o Espírito de Deus e não segundo o espírito das trevas, o espírito do mal, da injustiça, mundo de corrupção como o nosso que nós estamos vendo. Que tristeza essas nossas autoridades corruptas, que roubam do povo. Que tristeza, eu já nem vejo mais televisão. Que tristeza, de norte a sul, de leste a oeste, nesse Brasil, o dinheiro é enviado para o combate à pandemia sendo roubado. Cadê a CPI, o circo de Brasília, para pesquisar os que roubaram? Não dá para fazer. Porque é difícil o sujo ir atrás do mal lavado. Isso não é do Espírito. O cristão é chamado a ser honesto. O que é meu, o que é do outro é do outro. Honestidade que vocês precisam ensinar para os seus filhos. Honestidade no matrimônio, o esposo fiel, a esposa fiel. Família fiel. Família de Deus. Família que aos domingos não deixa de ir à missa. Que não deixe de rezar seu terço em casa. É isso, meus filhos, vocês que hoje recebem a crisma, que eu exorto vocês a viver. Não fuja do altar. Não deixe o altar para ir ao mundo do pecado. Ao altar dos motéis, que é o altar podre do adultério. Às mesas das drogas, ao altar do ateísmo, daqueles que nas escolas, na universidade, tiram a fé dos crentes. Nós queremos ser o resto de Deus, mas um resto fiel, um resto que ama, um resto que tem o coração banhado pelo poder da palavra, que tem a alma santificada pelo poder dos sacramentos, sobre a maneira da Eucaristia. E corações abrasados pelo fogo do Espírito Santo, para que nós possamos amar o próximo, como Deus nos ensina, amando os idosos, os doentes, cuidando, zelando da nossa família. Nunca, meus irmãos, viremos as costas a nosso Senhor. Olhemos para o exemplo de Santa Rosa de Lima, uma mulher que era bonita por Deus, não pelos homens. Olhemos para a suavidade do Papa São Pio X, o Papa da restauração de tudo em Cristo, o Papa da Eucaristia. Olhe para você com o olhar de Cristo. Eu só posso ser feliz e alcançar o céu, a vida eterna, seguindo Cristo, carregando a cruz com Ele. Acolha seu sofrimento com paciência. As pessoas me ligam, me passam mensagens, desesperadas por causa de morte, por causa de câncer, por causa de sofrimentos e de tantos padecimentos. Não, o cristão encara a vida com o grande troféu da vitória, que é a cruz de Cristo. Fora de Jesus, nós não temos solução e sentido para a nossa vida. Nós devemos ser católicos fiéis, honestos, firmes, e devemos pensar na morte todo dia. E naquela palavra tremenda do Gênesis que nós lemos na missa de cinzas, e que os padres às vezes falam na hora que coloca a cinza na cabeça. Lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Nós só podemos valer alguma coisa neste mundo se estivermos com Deus.
O resto é vaidade e orgulho. E o cristão caminha na humildade, na paciência e na santidade. Que a Virgem Santíssima, a Imaculada Conceição, excelsa padroeira da nossa diocese, com Santa Rita de Cássia, Santa Rosa de Lima, padroeira desta paróquia, interceda pela nossa santidade e pela nossa boa morte. Amém. Agora os crismandos vão acender as suas velas. Ré maior. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Eu quero que vocês cantem com a alma, pedindo esta luz. Não se assuste com o pecado, não tenha medo das trevas, porque nós temos o Espírito Santo, que é a luz que clareia a nossa inteligência, a nossa consciência, que nos dá a certeza da luz eterna, a vida eterna, para a qual nós estamos a caminhar.